de amor ao Rei dos Reis, ao nosso amado, ao desejado das nações. Como nós te amamos, nós te adoramos. Tu és um Deus lindo, maravilhoso, glorioso. Está sentado acima do trono. Tu recebe toda a glória, tu recebe toda a adoração. Os teus anjos cantam para ti, nós cantamos para ti. Toda a terra te exalta, os animais do campo adoram ao Rei dos Reis. Nós te adoramos, Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus por mais esse culto aqui. Nós estaremos orando, amém, pela vida de uma senhora chamada Maria, que infelizmente ela perdeu o seu filho num acidente, né? E pediu para que nós pudéssemos orar por ela e por toda a família, né, que perderam esse jovem aí, num acidente. Amém? Então nós estaremos orando, você aí na sua casa, amém? Também ajude-nos a interceder pela Maria, pela sua família, pelo seu lar, né, que estão, sim, angustiados, tristes, é claro, perderam um jovem, né? Então nós vamos estar orando em nome de para que o Espírito Santo possa consolar, confortar o coração da Dona Maria e de toda a sua família. Então eu peço para que você e a sua família que está aí nos assistindo, nos ouvindo, possam entrar em um período de intercessão pela Dona Maria e para toda a sua família. Amém? Pai querido, Pai santo, nós oramos, Senhor, pela família da Dona Maria que perderam um jovem num acidente. Nós pedimos para que o Teu Espírito Santo possa consolar, confortar o coração desta senhora, desta mulher e de cada integrante dessa família. Que Teu Espírito Santo possa fazer uma obra extraordinária, Senhor amado, sobre esta família. Pai querido, nós sabemos que a eternidade, ela existe. Muitas vezes nós olhamos somente para esta vida em que nós estamos vivendo aqui nessa terra, mas o Senhor nos garante a eternidade juntamente com o Senhor, e isso é o mais importante. Por isso que eu peço que o Teu Espírito Santo possa consolar e confortar o coração, o lar e a família da Dona Maria, e que eles possam entender um dia a profundidade, né, e a necessidade que nós temos de crer que além desta vida, outra vida nos espera,
que é a vida eterna, que é a eternidade. Glória a Deus, amém, glória a Deus. Vamos estar intercedendo, né, irmãos? A gente sabe que perder um ente querido não é fácil, né? Uma pessoa da família não é fácil. Então, continuaremos orando, né, pela família da Dona Maria. Mandaram aqui do zap aqui de um irmão, para que nós pudéssemos orar por esta senhora. Irmãos, estava comentando, aliás, estava conversando, né, com um irmão esses dias atrás sobre fazer culto, né, na live. Irmãos, é uma ferramenta que o Senhor proporcionou para a igreja, para que nós pudéssemos ter a oportunidade de pregar o Evangelho, a mensagem do Senhor. Mas eu estava comentando com o irmão esses dias atrás que nada é melhor do que o culto, né? A gente está pregando ou louvando o Senhor e olhando para o rosto das pessoas e sentir a alegria do Espírito Santo estampado no rosto das pessoas, né? É complicado a live, porque você tem que estar pregando olhando para a câmera, né? E já fazem 3 meses que nós estamos nesses cultos, né, online. E eu estava comentando com o irmão esses dias atrás, e ele me falou também que esses dias atrás o pastor dele estava até triste, né, porque ele ia pregar na igreja e ele sentia a necessidade de ver as pessoas, de olhar para as pessoas, né? Nada é igual, irmãos, a um culto em que a gente está unida com a igreja, né? Reunido com a igreja, com as pessoas, corpo físico presente. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a igreja, ela é comparada ao corpo, e o corpo bem ajustado, bem conectado, bem junto, né? Estamos aqui pregando a palavra, estou aqui pregando, os irmãos estiveram aqui louvando, estamos aqui diante de uma câmera, mas nós não conseguimos olhar para o rosto de vocês, só vocês conseguem olhar para nós. Então não é a mesma coisa, irmãos. Nós louvamos no Espírito, nós adoramos no Espírito, nós pregamos no Espírito, mas não é a mesma coisa. Então nós temos orado, né, irmãos, para que a igreja volte, né, para que esse período de isolamento, que já está há 3 meses, é impossível nós não falarmos sobre esse isolamento, porque todo mundo está falando sobre isso. Jesus, ele foi ao poço pegar água, e ele usou a água para evangelizar e para falar sobre ele mesmo, que ele era a água da vida. Então, em momentos oportunos, nós temos que usar momentos oportunos para falar de Jesus. E esse momento que nós estamos vivendo, né, em que nós estamos já há 3, vamos fazer 4 meses pregando na live, irmãos, é muito assim diferente. Não é a mesma coisa. Então nós estamos orando, né? Vários países, mesmo não tendo a vacina que combata ou que cure esse vírus, né? Mas já voltaram ao normal, né? Então nós temos que orar, irmão, para que o Senhor possa dar sabedoria às autoridades, né? Deixar o partidarismo do lado e que possa logo voltar aos cultos, né? As igrejas sendo abertas, as pessoas vindo cultuar ao Senhor, não somente igreja, escola também, né? Para abrir logo, para a gente voltar à nossa vida normal, né? Enfim. E aí eu estava comentando com esse irmão, e ele estava comentando sobre a tristeza que o pastor sentiu esses dias atrás, após ter feito o culto online, a tristeza, o semblante caído, né? Porque não é a mesma coisa. Mas enfim, irmãos, eu estava meditando
numa palavra esses dias atrás. Eu ia pregar esses dias atrás, mas infelizmente, devido à enfermidade da minha sogra, né, ficamos aí bom dia, alguns dias, aliás, né, dando assistência para ela, tudo. Não estava conseguindo andar. Graças a Deus, essa semana está se reagindo aos poucos. E eu fiquei ausente esses dias na live, né? E Deus tinha tocado para pregar uma palavra na semana passada, que era para me pregar na semana passada, e pedi para o pastor Carlos vir, aí pedi para o pastor Lúcio pregar no domingo. Mas eu estava em casa ontem e o Senhor me lembrou de uma palavra, né? Às vezes nós programamos algo e o Senhor muitas vezes nos dá outra coisa. E o Senhor me fez lembrar do Salmo 126. Para mim, todos os salmos, né, que a maioria é uma poesia, né, são cânticos, aliás, né, todos são maravilhosos, né, são inspirados. Mas o Salmo 126, irmãos, retrata de uma história linda do povo de Israel. E eu gostaria que você, na sua casa, pudesse abrir a sua Bíblia em Salmo 126. Quem sabe você está aí com a Bíblia do lado aí, e você abrisse em Salmo 126, para que nós pudéssemos ler, amém? Uma história muito linda, trata do povo de Israel e da sua libertação, amém? Salmo 126, vamos ler ele todo, poucos versículos, né? Do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: Quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos cheios de alegria. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? O Salmo 126 relata a libertação do povo de Israel. Se você for ler o livro de Jeremias e até mesmo o livro dos, vamos dizer assim, dos profetas menores, né? O livro de Abacuque e outros livros mais, retrata da libertação, aliás, do cativo, né? Que o povo de Israel ia ficar na Babilônia. Isso já tinha sido profetizado, isso já tinha sido declarado que iria acontecer. Na realidade, o povo de Israel sempre teve os seus altos e baixos, né? Como todo ser humano tem, como todo cristão tem, muitas vezes tem a sua fase que ele está triunfando, que ele está nos montes, e tem aquele vale que ele se sente, tem aquele momento que ele se sente no vale, montes e vales, né? A história do povo de Israel, toda a sua biografia relata e mostra em que fases da história do povo de Israel eles triunfaram, em que momentos na história de Israel eles triunfaram, eles ganharam, eles venceram, mas também teve períodos em que eles também perderam. Então, na realidade, isso já era uma profecia que iria acontecer, do povo de Israel ficarem presos em cativos durante 70 anos. E na realidade, quando Jeremias ele profetizou sobre esse cativeiro, sobre essa prisão, muitos, obrigado querido,
muitos não acreditaram na palavra profética, na palavra declarada de Jeremias. Todos sabem que Jeremias, ele era conhecido como profeta chorão, aquele que o reclamão, né? Vamos dizer assim. Mas muitos não queriam estar na pele de Jeremias, porque na realidade, pelo fato de ele estar profetizando algo que o povo não queria ouvir, não queria escutar, mas que era real e queria acontecer, ele foi lançado no calabouço, ele foi colocado numa cisterna, num poço cheio de lama, de fezes, fedendo, passou ali frio, né? Jeremias foi o profeta que não teve contato nenhum com nenhuma mulher, não casou, dedicou todo o seu ministério profético no ministério, né, profético. Ele deixou tudo para servir ao Senhor, e ele pagou um alto preço pelo fato de estar profetizando algo que o povo não queria ouvir. Ou seja, ele profetizou a queda de Jerusalém, ele profetizou a queda do povo de Israel. E aqui no Salmo 126 relata a libertação, relata o livramento que Deus dera para o povo de Israel. É interessante nós notarmos aqui no versículo 1, que é muito legal aqui, que diz assim: quando o Senhor trouxe do exílio, os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Ou seja, foi algo tão extraordinário que aconteceu, foi algo tão maravilhoso que aconteceu, foi uma bênção tão grande que veio sobre a nação de Israel, sobre aqueles que estavam presos, que eles nem mesmo acreditaram que estava acontecendo, né? É a mesma coisa quando nós buscamos ao Senhor, e nós fazemos uma petição ao Senhor, e nós buscamos ao Senhor, esperamos algo de Deus, algo grande. Quando nós recebemos, parece que nós estamos sonhando, né? Parece que nem é uma realidade, parece que é um sonho. E assim estava o povo de Israel, eles estavam assim, né, admirados de ver a grande libertação que Deus dera para o seu povo. E houve júbilo, houve alegria. O tempo de libertação, irmãos, o tempo de vitória é tempo de alegria, né? É tempo de sorrir, é tempo de se alegrar. Nós estamos vivendo uns dias em que as pessoas não estão sorrindo mais. As pessoas estão vivendo com medo, né? As pessoas andam deprimidas, com medo de sair de casa, medo de ir ao mercado, medo de ir a um comércio, medo de sair para a rua, né? As pessoas andam cabisbaixas, as pessoas parecem que estão perdendo a esperança, né? Mas nós, como igreja, nós temos que continuar confiando no Senhor. E Israel estava esperando a profecia se realizar, se concretizar, irmãos. Amém? Então isso é maravilhoso, isso é lindo, irmãos. Então esse dia foi o dia da libertação, foi o dia em que eles chegam a Sião, né, cantando. Tinha até uma música que colocaram, eu não sei qual foi o irmão que colocou, acho que foi o irmão de São Paulo, que ele colocou uma banda bem antiga americana, que eles cantam uma música referindo a esse salmo. E essa música a gente ouvia em bailinho quando a gente era pequeno, né? Quando a gente era adolescente, nós até dançávamos essa música, e jamais nós imaginaríamos que seria uma música cristã. E essa música se refere à libertação, né, do povo de Israel, se refere ao Salmo 126. A esse irmão de São Paulo, não lembro se, parece que foi o irmão Arlindo, a Neide de São Paulo, que mandou para mim. E essa música nós ouvimos, fez um sucesso extraordinário no mundo inteiro, né? E nós
víamos essa música tocando nos bailinhos, nas discotecas, e jamais iríamos imaginar que era uma música evangélica, que tratava da libertação do povo de Israel das mãos da Babilônia. E os versículo 1 fala que eles estavam como que sonhando, né? De tão grande bênção, da grande libertação que Deus dera para o povo de Israel. Aí o versículo 2, né, diz assim: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. E o versículo 3 continua: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Irmãos, olha, deixa eu falar algo para os irmãos. O tempo de alegria vai chegar, o tempo de cantar vai chegar. Você lembra aquela música do Gilson de Oliveira? O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar, irmãos, vai chegar, sabe? Nós temos que estar com o nosso coração cheio de esperança, nós temos que estar com o nosso coração cheio de expectativa de esperança. Muitas vezes a falta de fé, né? A nossa falta de fé, a nossa falta de credibilidade, de confiança no Senhor, nos tira essa esperança. Você já viu aquele ditado que diz assim: dias melhores virão? Assim será, irmãos, assim será. O povo de Israel, eles passaram por fases na sua vida, na sua genealogia, nas suas gerações, fases difíceis. Se você for ler o livro de Êxodo, os livros pentateucos, né? Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, fala sobre a peregrinação do povo de Israel no deserto. Nós já pregamos tantas vezes isso daqui. E depois também, né, até eles chegarem a Canaã, fala de as muralhas de Jericó, fala sobre gigantes, fala sobre um monte de obstáculos que eles enfrentaram durante toda a peregrinação. Mas cada fase, cada tempo foi uma luta diferente, um problema diferente, uma tribulação diferente, mas que no final eles chegaram até Canaã. Era uma promessa de Deus declarada, profetizada, né? Que um dia iria acontecer, sim, mas tiveram etapas diferentes uma das outras, que no final Josué e Caleb e as suas famílias, eles entraram, ou seja, a promessa se realizou, se concretizou. Então nós temos que acreditar que esse dia de riso, de alegria, vai chegar, vai chegar. O versículo 2 e o 3 fala que as nações eles viram o que Deus fez. Tudo que Deus faz, irmãos, não é para que o nome do pastor, não é para que o nome do fulano, do ciclano, do beltrano seja glorificado, não, é para que o próprio nome de Javé, do Senhor, seja glorificado. Porque quando você lê o versículo 2 e 3, assim, o 2 e 3, né? No item B do versículo 2, então se diz entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a esses. E o 3 continua: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Irmãos, alegria vai chegar, o tempo de cantar vai chegar, o tempo de celebrar vai chegar, o tempo de sorrir vai chegar. Mas nós estamos vivendo em um tempo, muitas vezes, em que sentimos, como diz aqui no versículo 4, que eu vou ler agora, estamos nos sentindo como o Negueb. O Negueb, sabe o que é o Negueb?
você vai ler, você vai assistir histórias sobre o Negueb, lá no Google, você coloca lá no YouTube, o versículo 4 é assim, ó: restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Negueb. Sabe o que é o Negueb? Negueb é uma região do deserto em que não chove. Não chove. O momento em que mais a terra precisa de chuva é o verão. Até mesmo no verão não chovia. Dizem historiadores que as nuvens, ela passava sobre o Negueb e ela se concentrava nas nuvens. Era um local abaixo do nível do mar e era um local rodeado de montanhas. Então as nuvens passavam sobre o Negueb, sobre o deserto do Negueb, e se concentravam nas nuvens. E existia um período do ano, existiam alguns dias do ano que essa água, ela caía como uma chuva, e uma chuva muito forte, e ela descia no Negueb. Aí é que vem a história, irmãos. Se formava no Negueb um oásis no meio do deserto. Já viram, irmãos? Planta no deserto, frutos no deserto, animais no deserto, é impossível. Mas no Negueb isso acontecia. Um período do ano que não era o verão, em que mais necessitava de água é o verão, mas que não era o verão, as nuvens se transformavam em chuva, que descia sobre as montanhas e vinha sobre o Negueb. Vinha aquela corrente de água sobre o Negueb. E aí trazia o que? Vida. Trazia o que? Prosperidade. Trazia o que? Plantas, frutos que podiam se colher. Irmãos, nós estamos vivendo, quem sabe você esteja vivendo em um tempo como o Negueb. Árido, seco, sem chuva, sem planta, sem frutos. Mas a história do Negueb diz o seguinte, que há um período do ano as águas caíam e vinham com uma corrente forte e dava vida para o Negueb. Quem sabe você esteja hoje como o Negueb, né? Mas que Deus mandará a chuva. Vou ler de novo o versículo 4. Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Negueb. Restaura a nossa sorte. O povo de Israel estava como o Negueb, seco, em prisão, não frutificavam, estavam em uma prisão esperando o dia da libertação. Negueb também, um lugar seco, árido, sem água, mas chegou o dia, e chegava o dia em que a água descia e que Deus fazia gerar fruto, plantas, vida, prosperidade. Esse Salmo 126 retrata sobre a grande vitória do povo de Israel. Esse Salmo 126 retrata a grande libertação, retrata o triunfo, retrata a vitória, retrata a libertação, retrata a prosperidade do povo de Israel. Aleluia. O 5 e o 6 assim: os que semeiam com lágrimas cegarão com cânticos de alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aqui fala sobre o poder da palavra. Aqui fala sobre o poder da palavra, quando a palavra ela é semeada, quando ela é usada no sentido da evangelização e da obra missionária. Aquela água que jorrou sobre o Negueb
e essa água continua jorrando sobre nações, sobre vidas, sobre nações, sobre não somente o povo de Israel que estava lá na Babilônia, mas essa água continua jorrando em gerações, em nações, e aonde essa água chega como a palavra, ela gera vida. Salmo 126 retrata da grande libertação do povo de Deus. Estavam presos, estavam encarcerados, mas a palavra, ela não mente. A palavra, ela é verdadeira, e tudo aquilo que Deus fala, ela se concretiza. Então eu quero dizer algo para você. O dia do seu sorriso, da sua alegria vai chegar. O dia de você cantar vai chegar. Para eles era como se fosse um sonho. Deus já havia falado. Havia pessoas, irmãos, que não viram isso acontecer, que morreram, mas que seus filhos viram. Tem uma promessa que é para a igreja, em que muitos morreram e ainda não viram acontecer. Sabe qual é? O arrebatamento. É certo que a palavra diz que aqueles que estão mortos ressurgirão, e depois os vivos, serão arrebatados. Mas muitos no dia do arrebatamento vão estar vivos e vão ser transladados, vão desaparecer. Então, muitos que estavam lá esperando esse dia, o dia da libertação, não viram, mas as suas gerações viram, filhos, netos. Eu quero dizer algo para vocês que estão aí nos assistindo. É o tempo de cantar, é o tempo de se alegrar. Deus está cuidando de nós. A palavra de Deus diz, essa história diz, tem algumas outras passagens que diz que eles estavam cativos, e ainda mesmo em cativeiro eles continuaram trabalhando, eles continuaram produzindo, e continuaram as mulheres a gerar filhos. Ou seja, a vida não parou, nada parou, continuou todo mundo trabalhando, todo mundo produzindo. Nós estamos em um tempo em que pessoas estão cabisbaixas, temendo, tremendo, com medo. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então nessa noite eu quero orar por você. A palavra escrita é o Logos, mas nós temos que trazer para a palavra rema, que é a palavra profética. Então nessa noite quero lançar uma palavra rema, uma palavra profética sobre a sua vida, que se você nessa noite está se sentindo cativo, você nessa noite está se sentindo preso, o tempo de cantar vai chegar.
Então eu quero orar por você, pela sua família, que está esperando uma promessa de Deus. A maior promessa de Deus para a igreja, nós costumamos falar muito isso aqui, né? A maior promessa que Deus tem para a igreja é a eternidade. A palavra de Deus diz lá em Tiago que a nossa vida é como um nevoeiro, uma névoa, né? Vem e logo se dissipa, desaparece, vai embora. A pessoa vive até 70 anos, que passa disso, querido, é hora extra. Mas a eternidade existe. A promessa para Israel, nesse tempo de cativeiro, era a libertação. E chegou o dia em que a palavra de Deus se concretizou, em que a palavra de Deus foi realizada, cumprida no povo de Israel. E a palavra de Deus para você hoje é que ela vai acontecer na sua vida. A promessa que Deus fez para a igreja, para nós, vai se realizar. Então eu quero nesse momento que você, onde você estiver, na sua casa, no sofá da sua casa, quem sabe na cozinha, jantando, ouvindo essa palavra, vendo essa palavra, no seu quarto, quem sabe angustiado, triste, abatido, Deus quer encher o seu coração de alegria. Deus quer jorrar água, assim como Deus jorrava água no Negueb, Deus também quer jorrar água também no seu coração, a água da fé, a água da confiança, a água da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é ouvindo a palavra de Deus, é lendo a palavra de Deus, é você consumindo a palavra de Deus, esmiuçando, meditando na palavra de Deus, que ela vai acrescentar fé no teu coração. Então onde você estiver, eu quero orar por você, eu quero orar por você, por toda a sua família. Feche seus olhos. O tempo de cantar chegou, o tempo de se alegrar chegou, e Deus vai fazer algo tão grande, que para você vai pensar até que é um sonho, você vai até pensar que é um sonho, é algo grande. Oh, rabarabasta cantarabarás. Oh, feche os olhos. Pai santo, Pai eterno, bendizemos o teu nome, exaltamos o teu nome, Senhor, porque tu és bom. Essa foi a palavra revelada para nós hoje, que estamos aqui e aqueles que estão em casa. Essa é a palavra revelada, na qual o Senhor revelou ao nosso coração. Espírito Santo, aonde estiver essa família, aonde estiver esse homem, essa mulher que se encontra desesperado, desesperada, angustiado, amargurado, entristecido, Espírito Santo, toca agora no coração deste homem, toca agora no coração desta mulher, que a água, oh aleluia, que a água que descia e que desce sobre o Negueb e se transforma como uma corrente no deserto, e ali nasce um pomar, e ali nasce folhas, plantas, e ali se colhe os frutos. Espírito Santo, vem como uma corrente de água
sobre o coração deste homem e sobre o coração desta mulher, e gera, Deus, e gera no coração deste homem e desta mulher, a alegria do Espírito Santo, assim como Jesus foi ungido com óleo da alegria. Espírito Santo, venha ungir esse homem, essa mulher, essa criança, esse jovem que está nos assistindo, que está nos ouvindo, esse casal. Espírito Santo, gera, derrama o óleo de alegria, sobre esta família, que amanhã venha a ser uma quinta-feira frutífera, uma quinta-feira de abundância, uma quinta-feira de pomares, de folhas, de flores, de frutos. Espírito Santo, gera sobre nossa nação, sobre nossa cidade, gera vida, todo deserto, tudo aquilo que não está produzindo, Deus, coloca as tuas mãos, jorra água corrente, Deus, a água que desce do céu, sobre a nossa nação, sobre nossa cidade. Senhor amado, todo espírito de confusão, de contenda, de divisão na nossa nação, nos estados e municípios, Deus, coloca as tuas mãos e quebra toda corrente, todo arco, toda ferramenta preparada, sobre a tua igreja, contra a tua igreja, contra os teus filhos, contra os teus amados filhos. Coloca por terra, Senhor, que haja um avivamento na nossa nação, porque antes do arrebatamento, esse avivamento, a promessa vai acontecer, e o arrebatamento está mais próximo do que nós possamos imaginar, está muito perto, está como um estralar de dedos, logo, aleluia, aqueles que creem no Senhor vão desaparecer. Deus, enche a tua igreja de esperança, enche a tua igreja de alegria, coloca em nossa boca, Senhor, coloca em nossos lábios um sorriso, e enche o nosso coração de esperança. Assim nós queremos agradecer a Ti, Pai, desde agora e para todos sempre. Desde agora, Senhor, e para todos sempre, queremos Te exaltar, aleluia, e queremos Te glorificar, Senhor, por essa rica palavra, pelo manancial que vai ser derramado sobre a Tua igreja. Quando o Senhor trouxe do exílio os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham, a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos de alegria. Então se diz entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos cheios de alegria. Deus vai transbordar o teu coração de alegria. Você vai ter respostas de Deus. Você vai ter resposta de Deus. Deus vai te impressionar. Pode crer nisso. Deus vai te impressionar. Amém? Eu quero agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que Ele me concedeu nessa noite. E continuaremos orando, amém, irmãos, pela nossa igreja, por cada membro, por cada família. Estamos aí sentindo a falta dos irmãos, né? Cada família na sua casa, no seu lar. Por nós mesmos, a gente teria até possibilidade de abrir igreja, né, irmãos? Porque a igreja tem que abrir, mas estamos respeitando aí as normas, os decretos, né, das autoridades. Mas quando nós reiniciarmos o culto, né,
em que nós abriremos, escancararemos as portas, né? Vamos abrir as portas da igreja, as janelas da igreja, e vamos cultuar ao Senhor, e vamos adorar ao Senhor, e vamos agradecer ao Senhor. Nós vamos fazer um culto de ação de graça, agradecendo ao Senhor, né? Nós, é claro, nós ficamos tristes, né, por algumas pessoas que ficaram doentes, algumas até chegaram ao óbito, né? Nós, claro que a gente se entristece por isso. Famílias foram embora, pessoas foram embora, né? Foram para a eternidade com o Senhor. Mas, irmãos, continuaremos pregando o Evangelho. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a toda a sua família. Quero agradecer ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe a liderança da nossa igreja. Eu, pastora Cidinha, pastor Carlos, sua esposa, pastor Lúcia, pastora Marlene, presbítero Gessé, Paola, Daniel, Stephanie, a liderança dessa comunidade, né? Tenho certeza que cada um tem orado pelas suas famílias, pela igreja. Que Deus abençoe todas as famílias da igreja, os jovens, adolescentes, as crianças, em nome de Jesus. Todos aqueles que trabalham na obra, né? São os diáconos da igreja, os irmãos da recepção, enfim, todos. Continuaremos orando, porque o dia de cantar vai chegar, o dia de se alegrar vai chegar, e nós vamos salmodiar, e nós vamos cultuar ao Senhor. Amém, queridos? Eu quero falar aos irmãos que no domingo nós vamos cultuar ao Senhor, ainda com culto online. Amém? Às 5:30 da tarde, sempre tem um pastor aqui, amém, irmãos, orando pelas pessoas, pelos mantenedores da obra, pelos ofertantes, pelos dizimistas. Os irmãos, ainda há irmãos que, né, continuam abençoando a obra de Deus. Queremos agradecer pelas famílias, né? Então, domingo aqui, das 5:30 da tarde a 15 para 6, sempre tem um pastor orando, né? Das 5 às 5:30, mudou? Então das 5 às 5:30 vai ter um pastor aqui orando, né? Pelos dizimistas, pelos ofertantes. E aí, às 5:30, 20 para 6, está aqui. Aí dá tempo para os irmãos irem para casa para assistir, né? O culto, né? A nossa live, né? Então às 5 horas temos aqui já o pastor orando. De repente tem alguém, irmão, alguma família que é da igreja, que quer oração, também está aqui orando, né, irmãos? Temos aqui a máscara, temos álcool gel, colocamos álcool gel, né? Não precisa ficar com medo, irmãos, viu? Nós só não abrimos ainda a igreja por causa do decreto, senão já teria aberto a igreja faz muito tempo. Amém? Eu falei aqui 2 semanas atrás, né? Os supermercados estão tudo abarrotados, tá todo lugar que você vai, tá tudo cheio de pessoas, e a igreja também tinha que ter vidas, né? Igreja é muito mais, porque a igreja, ela cuida também da parte espiritual das pessoas, né? Então, se você ou a sua família precisa de uma oração e quer estar aqui, né? O pastor vai estar aqui orando, né? Intercedendo até as 5:30. E das 5:30 às 6 horas vamos estar preparando para a live à noite. Amém? A partir das 6 horas da noite. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Fiquem na paz. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. Continue firme. Você e a sua família aí na sua casa. Continue orando pela sua família. Você que é sacerdote, pai, né, que é mãe, ore pelos seus filhos, ora pela sua família. Os dias que tem live, amém, de quarta-feira, né, assista. E de domingo também assista. Cultue ao Senhor conosco através da live. Amém? Então eu quero nessa noite agradecer ao Senhor e abençoar você e toda a sua família. Amém? Tem algum recado aí? Não? Então que Deus te abençoe. Amém? Que o amor de Deus, que a graça de Jesus
e que a comunhão do Espírito Santo esteja no meu e no seu coração, desde agora e para todo sempre, e que Deus te abençoe eternamente. Amém. Thank you.